novamente aqui conversando com vocês um pouquinho sobre as ações de biossegurança, né? No nosso canal Biossegurança em Ação. Bem-vindos a todos. Queria hoje falar um pouquinho sobre um assunto de extrema importância para todas as pessoas que desenvolvem atividades, nas diversas atividades econômicas, seja ela na área de saúde, tecnológica, industrial, educação, em todas as áreas, né? É possível eliminar os riscos nas atividades laborais? Essa é a pergunta que hoje nós iremos conversar um pouquinho no canal Biossegurança em Ação. O risco está baseado em 3 aspectos, né? Primeiro, referente à imprudência, né? O que a gente pode dizer sobre imprudência? O profissional ele tem o conhecimento, tem a prática, mas de alguma forma ele cria atalhos, né, no processo produtivo ou no processo de pesquisa e ensino para antecipar o resultado. A gente tem que pensar um pouquinho, né, que todo o processo produtivo, todas as medidas de biossegurança nesse processo foram estudadas por pessoas por ações multidisciplinares e por pessoas que detêm conhecimento na aplicação da biossegurança nas diversas áreas. Então, quando ele estabelece um procedimento, eles visam todos os aspectos de segurança nessa caminhada produtiva. E aí um profissional, né, que já trabalha há bastante tempo, cria um atalho. O que significa isso? A gente sai da zona de segurança e começa a fazer coisas que não estão padronizadas, testadas e estabelecidas. E isso é um grande fator de exposição aos riscos ocupacionais, né? Um outro aspecto está relacionado à parte de imperícia. O que significa isso? O profissional ele tem um conhecimento limitado ou não tem um conhecimento. Ele começa a desenvolver uma atividade, mas ele não foi capacitado ou foi capacitado de forma limitada, que possibilita esse profissional sair dessa linha de proteção, criando atalhos sem ele mesmo perceber, porque ele não detém o conhecimento total ou não tem nenhum conhecimento sobre essa área. Um outro aspecto está voltado para a negligência, né, que envolve as medidas de proteções individuais, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, as medidas o processo de capacitação correta desse profissional, as medidas de proteção coletivas, que a gente pode falar sobre os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, ou condições seguras nesse ambiente de trabalho. E geralmente essa negligência ela está diretamente ligada aos gestores dos ambientes. Então a gente tem que pensar em harmonizar essas 3 características, né? Esses 3 aspectos, na verdade, para a gente entender se o risco ele é ou não existente. Vamos dar um exemplo claro, né? E bem simples de entender. Eu tenho uma rodovia com 7 ou 8 faixas de via expressa, quer dizer, alta velocidade. E eu tenho nos 2 extremos, né, uma comunidade, um grupo de casas onde as pessoas moram, comércio, e do outro lado a mesma coisa. Como é que eu faço para desenvolver um trânsito entre essas 2 comunidades sem gerar um aumento dos riscos de
envolvendo atropelamentos e coisas desse tipo. Eu crio um sistema chamado passarela. Dessa forma, eu consigo eliminar o risco de atropelamento. Consigo? Como é que está o profissional que vai transitar nessa passarela? Ele tem uma conduta segura? Ele passou por treinamentos constantes que possibilita o entendimento que ele precisa passar pelaquela passarela? Ele tem uma ação de treinamento prévio da importância daquela passarela para ele? O gestor, ele está acompanhando esse trânsito nessa passarela? Porque se não tiver esses aspectos funcionando de forma harmônica, não adianta nada aquela proteção. Porque se vê pessoas atravessando por baixo da passarela, né? Passarelas defeituosas com risco de queda, quem nunca viu isso na sua cidade, né? Mas aí, o atropelamento, se a gente conseguir harmonizar isso, a gente consegue controlar, limitar ou eliminar o risco. Mas aí, como é que essa passarela ela tem guarda-corpo, proteção para as pessoas não caírem, ela tem um policiamento constante para evitar assaltos? Então, pessoal, a gente percebe que podemos criar ferramentas para minimizar ou neutralizar os riscos ocupacionais, mas a gente não consegue eliminar. Por que a gente não consegue eliminar? O risco ele tem uma equaçãozinha básica que é: risco é igual a perigo ou agente de risco mais exposição mais trabalhador ou profissional. Então, para o risco existir, tem que ter essa equação. Como é que eu consigo eliminar o risco? Eu posso, como eu falei para vocês, neutralizar, né? Diminuir aquela exposição. Mas para eliminar eu tenho que ter três características. Ou eu não tenho atividade produtiva naquele ambiente, que a gente percebe que é impossível, já que aquela atividade é extremamente importante para a sociedade, ou eu tenho a diminuição da exposição do trabalhador, né? Tirando ele do ambiente de trabalho. Mas como é que eu vou desenvolver esse procedimento, essa atividade, essa linha produtiva sem o meu trabalhador? Ou posso eliminar, retirar do ambiente o agente de risco ou perigo. Mas aí, tem alguma lógica tirar o agente de risco, que é a matéria-prima dessa linha de produção? Então a gente percebe que se a gente quebrar algum ponto dessa equação, eu posso estar acabando com a linha produtiva. E se a linha produtiva acabar, o que isso vai gerar de consequência para as demais pessoas que precisam daquele produto, daquele material, daquela casa para morar, né? Daquele medicamento, daquele ensaio, daquele exame? Como é que fica? Então a gente percebe que o risco ocupacional é muito complexo de ser retirado. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, trabalhei bastante tempo na área de análises clínicas e geralmente quem fazia a triagem do material, agora mudou um pouco, que é uma característica que minimiza o risco, era o pessoal da recepção. Hoje já não acontece mais assim. Existe um profissional da saúde que tem o conhecimento teórico e prático daquela triagem e realiza aquela triagem, tirando então esse risco da esfera administrativa e colocando ele na esfera técnica, né? Porque eu tiro da recepção e coloco para o profissional técnico responsável desenvolver essa atividade.
Mas existem outros riscos que o pessoal da administração estão ali expostos que não podem ser eliminados. Então, assim, eu posso minimizar ou neutralizar, mas ele está ali. Basta uma quebra desses três aspectos que eu falei anteriormente, imperícia, imprudência, negligência, que ele se torna mais visível e gerador de doenças ou acidentes de trabalho envolvendo aquele profissional. Existe outra ferramenta também que foi criada, a gente vai interligando, né? Por isso a gente diz que a biossegurança é multidisciplinar e transdisciplinar e interdisciplinar, porque ele se relaciona com outras áreas. A mecânica, por exemplo, a robótica, criou um equipamento de triagem automática. Né? O profissional pega a amostra, coloca nas bandejas específicas do equipamento, com a sua etiqueta, com o seu código de barra, e ele vai direcionando esse produto, essa amostra para os devidos setores. Ele não precisa separar e colocar, ele bota tudo junto com as etiquetas e o equipamento vai fazendo o processo. Mas a gente percebe que é impossível eliminar o risco nas atividades de trabalho. A gente até vê aí em relação à insalubridade, né? Que a gente pode neutralizar usando o EPI para poder não receber mais a insalubridade, mas o risco está lá. Erros ou falhas nesses três aspectos que eu falei para você, negligência, imprudência ou imperícia, se uma dessas três forem aplicadas, a gente coloca o trabalhador exposto ao risco ambiental. Mas a gente vai falar um pouquinho mais no futuro sobre a situação da insalubridade, que é algo de extrema importância para o profissional. Porque muitos pensam só no dinheiro que aquela insalubridade pode gerar para ele. Mas é uma coisa muito mais séria do que simplesmente cifras. É uma coisa que envolve a saúde do trabalhador. E no próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto da insalubridade. Agradecemos aí a participação de todos aí no nosso canal Biossegurança em Ação. Dá uma curtida, indica esse canal para outras pessoas para a gente poder propagar essa informação. Valeu, galera. Abração.